Boa noite, queridos estudantes. O tempo passa rápido demais, né? Estamos nós em mais um semestre, primeiro semestre de 2025. Os meus alunos queridos do sétimo período. Essa disciplina que nós vamos conversar, que nós vamos trabalhar, é a avaliação de aprendizagem. E eu sempre brinco. Dar avaliação de aprendizagem para mim, dar essa disciplina é causar uma polêmica, porque eu já comentei a questão de avaliação que nós temos é algo que me revolta muito, mostra uma fragilidade muito grande na questão do ensino no Brasil, né? Principalmente do ensino público. Uma das coisas que eu menos gosto no ensino público e que mais eu sou crítica é em questão da avaliação. Então, nós vamos ter aí um semestre de bastante discussão nessa nossa disciplina. O importante é que nós vamos ter a disciplina presencial juntas, né? Então, a gente pode conversar bastante aí, fazer uma ligação entre todas. Eu coloquei para vocês essa mensagem de boas-vindas, onde já traz um termo estranho que a gente usa muito, que é o termo alunos. E tem a ver com a nossa disciplina, a própria questão da minha crítica em relação à avaliação. Porque alunos, não sei se eu já falei para vocês, no grego, né, o A é não e lunos sem luz. Então, os alunos significa sem luz, sem a luz do conhecimento, né? E daí o professor, o dono do saber, aquele que entende tudo, aquele que sabe mais que tudo e que todos, independente da condição de cada um, né? Passa essa luz para vocês. Então, olha como a palavra alunos, ela é carregada de um estereótipo que ainda existe e muito essa prática, onde aquele que está à frente de um grupo se sente mais, por ter muitas vezes um documento e não uma vida para a educação, ter um diploma de professor e não ter um amor para a educação. Porque quem de fato é da educação, gosta do que faz, não vê, não considera o seu estudante como alguém sem luz. A gente sabe muito disso, que cada estudante que chega até nós, ele não é um sem luz, ele traz muito conhecimento. Pode ser que não seja o conhecimento sistematizado, não é? Mas ele tem sim conhecimento, ele sabe sim, né? E isso é muito importante e causa uma grande revolta muitas vezes, até as palavras, né, sendo repetitiva, serem palavras que inferiorizam aquele que ainda está no processo da educação. Mas a mensagem em si ela é bonita. Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade. É uma frase, né? Aí que se refere a Einstein. Então a gente sabe, eu fui também estudante noturno, né? Do período noturno, quanto é difícil, né, gente? Viajar, trabalhar o dia inteiro. Por isso que eu respeito muito todos vocês e procuro cada vez mais dar uma aula de qualidade, né? A faculdade nem sempre ela permite uma dinamicidade ou também uma avaliação das aulas que eu faço de mim mesma tem a ver com as disciplinas que eu tenho. Muitas vezes a disciplina que eu tenho ela não permite algo extremamente dinâmico,
nas aulas, acaba sendo mais teórico. E mesmo assim, tornando a aula muitas vezes meio chata, meio cansativa, eu procuro sempre fazer o melhor, né? Porque eu respeito muito o estudante noturno. Trabalho o dia inteiro, deixa a casa, deixa a família, deixa o descanso, porque a horinha que teria para descansar vocês estão na faculdade, né? Estudando. Então, não é fácil, né? Não é fácil. O estudante que trabalha o dia todo e vai para a faculdade, de fato, né, tá se fazendo algo que é praticamente, que parece impossível, se a gente pensar. Mas a hora que começa, né, se esse estudante recebe algo bom por esse esforço, ele vai à frente. Então é isso que a gente tenta fazer a vocês e tenho certeza, né, que todos os professores, o nosso coordenador, né, nos ajuda, nos orienta a isso também. Então a nossa mensagem de boas-vindas. Agora, como já é costume, nós vamos para as emendas. A ementa da nossa disciplina, ela traz as concepções sobre avaliação. Então, eu vou começar trabalhando com vocês sobre isso, né? E tenho certeza que acho que, que eu vou alimentar um pouquinho em vocês essa revolta que eu tenho sobre avaliação. Como é visto, né? Como a avaliação ela é vista, como ela é pensada desde o começo, desde os primórdios. Uma outra situação que nós vamos estudar também são os princípios ou pressupostos, as funções, as características e as modalidades de avaliação. Daí fica um pouquinho mais leve, porque existem as modalidades de educação, as formas de avaliação, perdão, as formas como a gente avalia, né? Embora as melhores nem sempre são as mais utilizadas. A avaliação da escola, da proposta pedagógica, do professor e do processo de ensino e de aprendizagem. Aqui é o maior problema, porque dentro da minha prática, não sei da de vocês, pensar em avaliar o professor, a proposta, o sistema de ensino é o nó, porque a escola tem, né, o princípio de que o único a ser avaliado é o estudante e a família. Porque muitas vezes a concepção, a percepção que a gente tem do estudante é muito mais em relação à família dele. Quando a gente se refere à criança, a gente traz atributos, né? E quando eu falo a gente, é o geral, a gente traz atributos que a gente dá à família. Também aquele lar desestruturado, aquele pai bêbado, aquela mãe barraqueira, aquela tia não sei o que, né? Então, a gente avalia muito o aluno, né, no caso, mesmo dentro aí desse termo ruim, que é o significado da palavra aluno, o aluno e a família. A nossa prática, a escola na qual nós trabalhamos, a forma como a gente estrutura a nossa proposta pedagógica, isso ninguém quer avaliar, né? Relações essenciais entre conteúdos, procedimentos e avaliação. Essa é a base de uma avaliação. Eu tenho conteúdo, eu tenho procedimento de ensino, ou seja, como eu vou aplicar aquele ensino, né? O ensino do conteúdo. Então, eu tenho conteúdo, certo? Os procedimentos, o que eu faço para ensinar aquele conteúdo. E em cima disso eu penso na minha avaliação. E muitas vezes os procedimentos de ensino, eles são o quê? Uma reprodução fiel de um livro, de um material. Não se olha a individualidade, não se olha a particularidade. E daí a avaliação, ela é feita uma só para todos. Nós vamos conversar na disciplina presencial, que é dificuldades de aprendizagem, e vai dar para ligar muito com essa disciplina. Propostas alternativas de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem na educação infantil
e no ensino fundamental. A ementa, ela traz educação infantil e ensino fundamental, porque a gente sabe que o ensino médio, ele tem, primeiro que ele não é nosso, né? O fundamental, anos finais, o ensino médio não é nosso, dos professores que fazem pedagogia, mas também a gente sabe que o ensino médio, ele tem uma avaliação particular, uma avaliação específica, que é o vestibular, e que no momento certo nós vamos conversar um pouquinho também. Avaliação e mecanismos intraescolares, recuperação e reprovação, repetência e evasão. Que tudo isso, né, a reprovação e repetência e a evasão, elas estão dentro da avaliação do ensino. Então, nós vamos conversar bastante sobre a avaliação de aprendizagem e avaliação do ensino. Então, essa é a nossa ementa, né? Um pouquinho aí dos assuntos gerais que nós vamos conversar. Aqui nós temos a bibliografia básica, né? Vocês percebam que sempre que se fala de avaliação, a gente vai ter a ideia do currículo, né? Então, avaliar o que eu ensinei, vamos dizer assim. Dessa bibliografia, da Cipriano Carlos Lucchesi, é uma referência. Então, é alguém que eu uso bastante nos meus textos e no meu discurso. Então, nós vamos usar bastante essa referência. Existem outras também, né? Tem algumas bem interessantes na complementar, mas da básica que mais eu uso é Cipriano Carlos Lucchesi, até porque em concursos, né, nas provas, cai muito ele. Há uns 15 dias atrás eu fui fazer uma prova do estado, né, é a prova, a gente presta uma prova, foram 60 questões, e se você passa dentro de uma quantidade certa, é bem assim um individual, não é um gabarito único, coletivo, você tem 10% de aumento. Chama prova de mérito. Então, que nem o meu, no caso, eu tinha que acertar 36 questões de 60, né? Para eu ter esses 10%. Outras pessoas tinham que acertar 40, outras pessoas tinham que acertar 34, né? Dependia da faixa que você está. Contando isso por quê? Porque isso também é uma avaliação. E nessa prova, uma parte era só sobre a avaliação. E praticamente todas as questões que tinha lá, elas se referiam, né, ao Lucchesi. Então, a gente vai usar bastante essa referência, porque vocês vão precisar também. Não só para ter uma concepção sobre avaliação, mas também nos concursos, né, nas provas que vocês vierem fazer. E a bibliografia complementar, eu gosto bastante desse terceiro livro, né, Avaliação Escolar, Julgamento ou Construção. É um livro muito crítico da editora Vozes e que traz uma reflexão bem sólida sobre a nossa disciplina. Então, hoje, nossa primeira aula era para a gente colocar a ementa, dar as boas-vindas e fazer os combinados. Na aula EAD, vocês já sabem, né? Nós temos uma semana para postagem das atividades ou atividade quinzenal, depende do que o professor coloca na plataforma. Dentro do prazo que a gente coloca na plataforma, existe a necessidade de postagem para computar, além do ponto, para vocês computar a presença. Continua esse ano a mesma coisa, né? A mesma mensuração de nota, então nota a média, né, de 10, 6 de avaliação e 4 de atividade. Então, essas atividades no EAD, elas também se referem à questão dessas postagens semanais ou quinzenais. Então, era isso que eu queria passar para vocês como primeiro dia. Nós vamos conversando, tirando dúvidas, construindo juntos, né? E eu espero que a gente tenha um semestre aí maravilhoso, de muita construção, de muito conhecimento, de muita parceria.
Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.